Bora, 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 meu povo! Muito boa noite, vamos entrando. Eu com os meus super cílios, maravilhosa, que acabei de chegar do serviço, podre. Vamos lá, a Márcia já entrou e a gente vai fazer uma live incrível. Bora assistir, chama as amigas e vamos falar bastante do afeto na vida intrauterina. Vamos lá, Márcia, deixa eu te mandar. Vamos ver. Veja se você recebeu meu convite. Boa noite, mulherada linda! Me convida, Márcia. Eu tô tentando te chamar e eu não consigo. Peraí. Vamos ver aqui. Agora nós. Vamos ver. A Marcinha vai Pronto. entrar. Tudo bem? Muito boa noite, energia deliciosa. Boa noite. Deixa eu só arrumar aqui, porque já viu, né? Eu tô tentando fazer no Facebook também, mas eu acho que não vai rolar, então depois eu gravo. Tudo bem, gente? Boa noite. Tem bastante gente aí, né? Boa noite, sua linda. O pessoal E tá aí, como é entrando, que... vamos chamar as amigas. As amigas quer saber o que acontece na barriga, quando o neném tá Né? lá. O meu já tem 15 anos, né? Mas eu falo que pena que eu descobri o que eu sei hoje, agora, né? Porque se eu soubesse lá atrás, teria sido uma experiência muito diferente. Então, eu acho que isso daí é até um toque para quem hoje está vivendo essa questão da maternidade e olhar de uma forma diferente, né? Eu separei Sim. 4 artigos científicos, então, assim, algumas coisas eu vou ler aqui até para poder mostrar para vocês que essa questão, ela é científica. Ela não é simplesmente aquelas coisas, o bebê escuta tudo, o bebê sente tudo. Não, a ciência, ela está buscando cada dia mais clarificar isso de uma forma séria, né? Deixar isso de uma forma científica mesmo, para as pessoas terem uma noção do que não é simplesmente ter um filho, né? E que existe todo um processo. Nossa, assim, é que não vai dar para ler tudo, porque foi até um trabalho que eu fiz no Einstein, nesse final de semana, que a gente apresentou a questão do afeto, do neurodesenvolvimento, e eu achei sensacional, porque era um tema que eu não tinha muita particularidade. Aí, quando a gente começou a estruturar, fazer levantamento de artigos científicos sobre isso, primeiro que não tem muita coisa, assim, dentro do que a gente procurou, não tem muita coisa. Eu acho que é um assunto super para quem quer estudar neurociência, quem é médico, sabe? Toda essa parte, eu acho que é uma oportunidade, é um nicho até de mercado, pensando enquanto oportunidade. E eu me encantei, porque eu falei, nossa, gente, olha que coisa, né? Assim, tem a questão, assim, é tão profundo isso que a gente começa até, se for parar para pensar no embrião, né? Tipo, tudo isso que você É. está vivendo na sua vida nesse momento, né? Então, é muito sério essa questão de quando a gente pensa na vida intrauterina, e depois eu vou ler algumas coisas aqui, tá? Não é que eu não estou dando atenção para vocês, por favor, não me julguem. Mas, assim, vocês vão ver que eu até peguei algumas coisas, foi uma dissertação acho que de mestrado ou doutorado que eu peguei, que ela fala sobre ambiente, o intrauterino é ambiente adverso, né? Que a gente fala. E o como que isso reflete depois na vida do adulto. Porque Sim, como eu que é faço? extremamente importante. Sim, porque Hoje, assim, hoje a gente é reflexo, né, de muita coisa que a gente viveu, desde assim, no nosso caso de FIV, eu acredito sim, muito que é desde da formação do embrião. é. E tem algumas meninas aqui, você vai contar isso, mas tem É. algumas meninas que estudam junto comigo a parte a parte da, como que eu vou falar? A gente da espiritualidade.
Sim, onde a sim. gente tem a nossa conexão com a gente, a conexão com o nosso filho mesmo antes dele existir e tudo mais. Ai, que E eu, lindo, né? é, Sensacional. é maravilhoso, assim. Eu acho que essa fase de tentante, quem vive a experiência, é uma experiência que ela é dolorida, é É, cheia de ansiedade, de dúvida. Então, tem lógico, com vários certeza. sentimentos que rolam ali, mas quando a gente Aham, consegue encontrar o caminho e começar a trabalhar a nossa espiritualidade junto com a nossa conexão com a gente, com o nosso filho, vai ficando é tão verdade. fantástico. E aí eu acho que você vai É, trazer muito elemento bacana dessa conexão que começa desde antes, né? é verdade. E ó, hoje para mim é um dia, é assim, esse mês de fevereiro é um dia muito especial. Então, por quê? Porque é um ano bissexto, né? Então é dia 29/2, seria o último dia do mês. E aí eu vou falar para vocês que é uma coisa que principalmente para quem pensa realmente em ser mãe, que é um comprometimento, né? Eu tive 2 gravidezes ectópicas antes do Matheus nascer. Então, a gravidez ectópica é quando o bebê fica lá na trompa e, infelizmente, tem que ter uma intervenção porque é risco de vida da mãe. E na minha segunda gestação, a conta que o médico faria, né, que ele fez, ele falou assim: ah, Márcia, se os 9 meses daria dia 29/2, que seria, então, assim, e eu falo que seria uma menina, né? Não sei porquê, ela tem nome, essa questão da espiritualidade que você está falando, até da questão Sim, da constelação, da gente colocar cada filho no seu lugar, né? Então eu falo que o Mateus não é filho único, ele é o terceiro de sim, três, então, né? com E seria a certeza. Letícia, e ela estaria fazendo, se ela estivesse entre nós nesta dimensão, porque ela está em outra, eu falaria para ela o seguinte: filha, esse mês você vai fazer aniversário no seu dia. É, Então, né? e aí, o que você está falando é assim, porque a gente, às vezes, também, essa questão da frustração, que é dolorido, né? Essa coisa toda. Eu tive essas 2 tentativas e quando que eu fui falar com o médico, essa coisa toda, na segunda ele falou: ó, mãe, você perdeu uma trompa, porque você tira, né? Tentaram reconstruir a minha primeira, na primeira vez reconstruíram, mas na segunda não tinha jeito, porque já estava danificada, tirou e só tinha 50%. Então não tinha muita chance do negócio rolar. E aí ele falou: ó, senão vai ter que ser fertilização, né? Só que aí, graças a Deus, Deus tem os planos da vida dele e Matheus veio E aí, eu não tive nem enjoo, ele é uma bênção na minha vida, é um menino sensacional, super estudioso, focado, sabe o que é. E às vezes ele me surpreende, porque ele fala umas coisas que eu falo: oi, isso não é coisa de menino de 15 anos. Então, e foi na dor, que eu acho que se eu tivesse tido os 3, sabe aquela coisa seria óbvio? Ah, é óbvio ter sim, filho. Não, gente, não é óbvio. Entendeu? As seria, pessoas acham que fala assim: ah, eu quero engravidar. Ah, tá não bom, é vai lá e óbvio. faz e tchu e tá tudo bem. Não é óbvio. É isso que as pessoas têm que ter consciência, porque quando você recebe esse presente, é um comprometimento para a vida inteira. Independente Sim. do tempo que for, se seu filho tiver 50 anos, você vai amar como se fosse aquele bebê. Vocês têm uma ideia, assim, tem coisa que o Matheus faz hoje, quando ele acorda, que eu olho para ele, e aí vem aquela imagem de quando ele era bebê. Exatamente, não muda. O que a gente é como bebê, a gente vai ser até a gente morrer. Então, a nossa Sim, essência está muito antes, né? Então, e não foi, para mim não foi fácil, porque eu não entendi. Eu falo: gente, eu sempre quis ser mãe, por que aconteceu isso comigo? Tem um monte de mulher que não tá nem aí, que quer ter filho e tem, dá para os outros criar ou não tem, sabe? Enfim, você pensa um monte de coisa, você sente raiva, você fica, sei lá, você começa a culpar todo mundo. Aí eu também fui para a espiritualidade, fui entender. Fiz tudo que vocês puderem imaginar, fiz até cirurgia espiritual, tudo que vocês puderem imaginar, porque a gente cai numa pauleira tão, tão doida assim, que às vezes você fala: a culpa é minha, e não tem culpa. É porque tinha que ser. E Papai do Céu sabe de sim, é todas a as sua coisas. Então, experiência, né? quando eu entreguei,
né? E coloquei eles onde eles tinham que estar, e hoje eu acolho e recebo eles com todo o amor do mundo. Então, e eu sei que eu também fui instrumento de evolução para eles, espiritual. Cada um teve o seu momento, eu tive o deles e eles o meu. E foi. E aí Deus falou, ok, mamãe, você aprendeu, legal, agora vem o Mateus. E aí o Mateus veio de um jeito que, assim, eu não esperava. Num momento da minha vida doido, mas eu tive a melhor gestação do mundo. Eu não senti nem enjoo para vocês falarem, assim, sabe? Tipo, nada. Então, acho que se vocês querem um depoimento não de FIV direto, mas assim, de quando a gente tem, tudo acontece na hora que tem que ser. E eu também acreditava que se eu não tivesse que ser, eu iria partir para adoção, para alguma coisa do tipo, porque eu sempre acho que tem uma sementinha que Deus separa para a gente, seja ela vinda da alma, ou seja ela da forma como veio para mim, entendeu? Então, calma que tudo vai dar certo. Não fiquem preocupadas quem estiver na tentativa. Eu fiquei super feliz quando eu vi você. Eu falei, uau, que legal, porque a gente fica torcendo do lado de cá, né? A gente vê, porque não deve ser uma coisa tão simples, né? Tipo, eu não fiz tipos de tratamento, mas que aconteceu normalmente, mas provavelmente eu teria tentado também, porque era 50%, era uma trompa só, então era o que tinha, então ia ter que ser pelas vias de fato. Vamos lá. Então, essa questão, para mim, ela é muito sensível. Aí, quando veio esse trabalho na pós, e aí eu peguei bem a parte do afeto, e aí conforme a gente foi conversando, as meninas falaram, vamos falar do afeto da vida intrauterina. Gente, eu falei, tudo bem, não sei o quê. Só que aí eu comecei a ler os artigos e me remeteu às coisas que eu fui vivendo, né? Porque eu falei, caramba, né? Meus 2 filhos que não estão mais aqui com a gente, eles tinham... O primeiro foi com 3 meses, porque eu tive hemorragia, essa coisa toda, porque eu não sabia que eu estava grávida. E na segunda, eu estava com 2 meses. Aí eu não tive hemorragia, mas eu senti que tinha alguma coisa estranha, porque você começa a ficar pós-graduada, né, em saber que está grávida, né? Essas coisas quando vai acontecer, não é? Peito dói, tem alguma coisa, aquelas coisas assim, né? E, né, tem tudo, essas coisas. E aí, infelizmente, teve que ter intervenção, que também não foi fácil, tiveram que me dar um sossega-leão, porque eu não queria que fizesse a intervenção em mim, mas a coisa aconteceu. Então, quando eu comecei a ler os artigos, eu falei assim, aí você começa a pensar, né, como é que foi para eles, enquanto alma, enquanto vida intrauterina, tal. Então, ter essa preocupação, quando você toma a decisão de estar grávida, né, de ser mãe, porque não é só gerar, é depois, é uma decisão muito séria, né? E depois é uma alma que você tem uma responsabilidade com amor, que para você... o esposo tentante, que bonitinho, eu gostei, viu? Fofo, né? Tá assistindo meu esposo. Eu sei, eu falei que bonitinho, né? Gostei dele. Então, assim, bonitinho, ele é um cara que, né, participa. Eu quero ver trocando fralda, hein, depois. Ele disse pra mim que ele troca muito bem. Ele tem 2 filhos já, né? Então, e ótimo, ele é super jeitoso. Então eu vou ser aprendiz da situação. É bom, né? Que aí você já chama feliz. A galera. A galera já vem aqui me ajudar. Exatamente. Já fala, gente, vamos ajudar aí, porque é o seguinte, né? Então, mas e mãe estão convocados. Minha equipe de apoio aqui. Isso é uma coisa também que é importante, né? Porque uma das coisas também que eu aprendi a gente não pode descartar a ajuda de ninguém também. Nunca. Principalmente você que vai ter gêmeos, tal. Precisa, gente. O marido é uma das coisas que eu falo, né? Tem muita mulher que fala assim, o esposo vai lá e vai querer cuidar, e ela, não, você não sabe. Não, gente, tem que deixar. As pessoas só aprendem errando. A gente que é mãe, erra. Por que ele não pode errar? Então, eu acho que também a mulher, ela tem que começar a mudar um pouco essa consciência de que a responsabilidade do filho é só dela. Não, é tanto quanto do pai, e o pai precisa. Tem outro artigo científico que ele fala sobre isso, sobre a questão da relação do filho com o pai no desenvolvimento da parte do cérebro também. Então, quando o filho
tem um relacionamento com o pai, ele consegue criar toda uma questão de questão motora, de autocontrole, da própria questão de você se posicionar, porque aí de uma forma ou de outra, ele se sente mais seguro, né, na sua construção de vida e tem uma referência. Então, é o que eu costumo brincar, né? Que nem quando trocou a fralda, trocou torto, não tem problema. Depois você vai lá e arruma. Não deu banho direito, depois você vai ter que dar outra. Eles se cagam todos, gente. Não tem problema, entendeu? Só que a gente vai aprendendo, errando e dá oportunidade, né? A gente não é mais Mulher Maravilha para ficar dentro de casa cuidando só de filho. A gente também é provedora para trazer as coisas para dentro de casa, para poder dar uma vida, inclusive, até melhor para os nossos filhos. Então, ter essa consciência de que eles são importantes, são necessários nesse processo, eu acho que é uma das coisas, porque muda o relacionamento do próprio casal, você deixa de fazer coisas que você não fazia mais, a vida sexual muda um monte de coisa. Então, ter essa consciência e trazer para a jornada, no que não é só da barriga, é depois. Cara, eu acho que é o segredo para uma ótima criação dos filhos e também para um ótimo futuro relacionamento, que é outro relacionamento que vai começar. Vamos deixar isso bem claro, né? É de outra forma. E vocês vão ter 2 Jesus. Põe o colchão no chão. É muito, né? Agora, deixa eu só... E, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, alguma coisa do tipo, pode colocar. Se a gente não conseguir responder nessa live, a gente pode fazer outro, depois eu respondo o inbox para vocês, não tem problema não, tá bom? Porque às vezes o tempo não dá, você vai fazer gestão do tempo aí, porque eu falo mais que tudo, hein? Então, tá assim, ótimo, tem um artigo que ele fala, que eu achei muito legal, ele fala assim, que é possível acessar as transformações intrauterinas em palavras. Esse artigo, especificamente, ele fala bastante da questão da psicologia. Tanto que ele cita, ele primeiro fala que ele desconstrói todo o narcisismo do homem, porque a gente se acha enquanto espécie, né? Porque tipo, ninguém fica lá no espelho e fala, eu sou feia, né? A gente, onde passa, olha para o espelho. Então, ele desconstrói um pouco essa coisa do narcisismo do homem enquanto sociedade, independente de ser homem ou mulher. E aí, ele traz algumas coisas que ele fala sobre a questão de sensações e sentimentos do ser humano. Aí, ele traz falando sobre o Winnicott, que é um dos psicólogos mais, assim, quando a gente fala na questão até da vida da mãe, ele é um dos principais. Então, para quem tiver interessado até sobre essa questão da psicologia, o Winnicott é o cara. Ele é um dos psicólogos da linha que fala da barriga da mãe, toda essa questão do quanto que a mãe tem de influência na criança e no homem também, depois que fica grande, essa coisa toda. Porque o que acontece? Olha que coisa interessante. Você está lá na barriga da mãe, está vivendo aquelas sensações, né? Que ele fala assim que as verbalizações, quando você está grávida e está dentro da barriga, ela perde todo sentido, porque na realidade o que você vive são sensações com o seu filho. Só que o que acontece? Dependendo das sensações que você tiver, quando o seu filho, né, filho, filha, ele estiver fora, ele pode reverberar aquilo dali para a vida dele. Então, um exemplo assim que eu já vi várias vezes de homem, inconsciente, tá, gente? Isso daí não é uma coisa que é consciente, não. A mãe casa com o filho, ou ela tira o lugar do marido e coloca o filho, principalmente se o filho é muito proativo, é aquele filho que quer ajudar, quer fazer as coisas dentro de casa. E aí, o que ela faz? Ela tira o papel do marido e coloca o filho, e o filho começa a exercer um papel inconsciente do pai. E isso começou na barriga. Olha que coisa louca. E o Winnicott, ele fala isso daqui, quando ele fala da questão das sensações, porque existe uma vida psíquica antes do nascimento. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Aí tem uma das citações aqui que eu peguei, que Freud fala, né? Freud é o cara, que existe uma vida intrauterina muito maior antes da primeira infância. Então, antes do bebê nascer, Freud entende que tem toda uma questão entre a primeira infância, da maternidade até a primeira infância. Por isso que essa relação, quando a gente fala de
Aí é uma opinião minha, né? E aí não sei, fica a dica, tá? Eu hoje, né? Se eu pudesse escolher, quando eu parisse, eu não queria ver ninguém. Mas não é que eu sou louca, não. Ah, é louca, não, não é isso. É que eu acho que é um momento tão particular do casal, no máximo pai e mãe, sabe? Aquelas coisas, não é só a família inteira indo lá. Porque, gente, tem o peito que vai estar inchado para mamar. Tem o marido que não sabe o que vai fazer. Tem você que está se sentindo horrível. Então tem um monte de... E tem você que tem que conhecer. No seu caso, você tem... Você tá acostumando com a rotina, sua casa tá do Exato. avesso, tá Exato. tudo errado. A E não gente é chama isso, no nosso estudo, de lua de leite. Que lua de são, pelo leite? Que menos, legal, não sabia que tinha nome. Ai, que chama lua de leite. fofo. São pelo menos os 45 dias depois que o bebê nasce, Isso. onde a mãe fica super conectada com o filho, com o esposo, e no máximo Sensacional. uma pessoa de apoio a mais, a mãe da mulher que teve o nenê, enfim, a avó da Aham. criança, mas nada Ai, muito que além legal. disso, que é para Hum. evitar visitas, enfim. Então tem todo um roteirinho da lua de leite que eu acho muito bacana Gente, eu não e sabia. que é para até Ah, ajudar na rotina de todo mundo, numa organização, para quando você for receber as pessoas, você tá sã ali para receber é. elas e para não desorganizar a casa, né? A rotina que ainda está sendo criada, está começando a ser criada. Sim, e faz sentido, né? Porque antigamente eles falavam sobre a quarentena da mulher, então deve ser essa lua de leite, porque antigamente eu ouvia falar, ah, a mulher depois tem filho, tem que ficar 40 dias, tal. Pode ser que seja isso daí, mas de uma outra forma. Mas eu acredito nisso porque eu acho que é todo um contexto que você está considerando aí, quando você está trazendo isso para o seu dia a dia. Aí tem uma das coisas que fala sobre fenômenos psíquicos, que quando o feto ele começa a se desenvolver, ele já começa a sentir coisas que a mãe está sentindo também. Então tem um artigo, esse é mais pesado aqui, na verdade esse daqui eu tirei de uma dissertação de doutorado, foi isso que ele fala, é uma pesquisa que ali foi feito foi lá em Porto Alegre, com 229 mães, se eu não me engano, e aí eles classificam por uma questão cultural, de mães que têm mais escolaridade, de mães que têm menos escolaridade. Eles falam que mães que têm menos escolaridade, elas tendem a ter mais filhos e a não ter tanto esse vínculo. Tem um... Gente, eu não vou lembrar, até procurei aqui na... Depois eu também passo para vocês, você põe lá no seu... Tem um documentário na Netflix, é um documentário que ele fala sobre isso. E é bem interessante, nesse artigo especificamente, eles pegaram mães, eu vou ler, tá, gente? Tabagista, diabética, hipertensa, e o grupo controle, que eles falam na pesquisa, que não tem nada. E aí, o que eles chegaram à conclusão, né? Que fenótipo, que a gente chama, né? Fenótipo materno, no qual o feto é desenvolvido ou influenciado por fatores adversos, ou seja, se você o feto está passando por um problema de estresse, a mãe que se droga, né, bebe muito, a questão do álcool também, não é só tipo, não beba muito, gente, é sangue, né, vai tudo pro sangue, o bebê, ele tem isso de qualquer jeito. É muito complicado. E aí ele fala que tem uma questão de comportamento, de metabolismo, da questão da utilização de droga e que não só influencia, como determina os padrões da saúde infantil do bebê. E Sim. Aí uma das coisas que ele fala nessa questão de ambiente adverso, né, intrauterino da criança, é a questão do tamanho do bebê. Porque conforme, dependendo, por exemplo, aqui, uma mãe que é tabagista, ela não
sente muita fome, porque de uma forma ou de outra ela acaba suprindo a sua fome no cigarro, e obviamente também o neném está fumando, vamos deixar isso bem claro, porque vai para o neném sim, gente, não é uma questão de tipo, nossa, não, vai para o bebê. Se a mãe for diabética, tem essa questão da pressão, né? Já tem a própria diabetes, que é gestacional, mas tem a questão também que isso pode, de uma forma ou de outra, interferir na saúde do neném. Tem a questão aqui das drogas, né, e doenças da mãe, então se a mãe tiver algum tipo de doença também, isso também interfere na criança. E teve uma aula que a minha professora, ela colocou até um vídeo sobre a mamãe, infelizmente, era essas pessoas da rua que se droga, viciada, e ela estava para ter parto, pegaram ela, levaram para o hospital, porque tem essa questão, e quando você interna, essa coisa toda tem que informar, né? Ela é viciada, tal. E ok, fez o parto, tudo bem, e o neném foi pro berçário. E aí, não sei por quê, acho que viram que o bebê estava se mexendo muito, na realidade ele estava passando por uma síndrome de abstinência. Então você imagina um bebê recém-nascido, e ele se contorcia de um jeito, e aí ela falou, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui é porque ele, do mesmo jeito que a mãe usava crack, né? Ele também usava, e aí naturalmente a crise de abstinência que a mãe já estava tendo na sala, ele também estava tendo quando ele, pelo tempo, né? Pelo tempo que ele já não estava usando. Então, porque a mãe, ele já não estava mais no útero da mãe, aí você tem que fazer todo um trabalho. Oi? Não, sim, com certeza. Ele Você tem que saiu fazer... do útero, mas ele continua sentindo a necessidade, né? O corpo Exatamente. dele tá viciado igual a mãe. Igual da mãe. Então a gente, né, eu já vi coisas assim, as pessoas por senso comum, não tem nada a ver, é só um pouquinho. Então, por isso que eu falei no começo da live, é uma tomada de decisão, né? O que você quer, né? A partir do momento que você tomou a decisão de ser mãe, você já abriu mão da sua vida por várias coisas. De viajar, de dormir, né? De um monte de coisa. Então, é uma tomada de decisão que eu particularmente acho muito séria. E as pessoas às vezes acham que é só um, sabe, checklist, é só um tique, grávida, mãe, entregue para a sociedade. Não, não é assim. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Tem um outro aqui, que esse daqui eu acho ele sensacional, que eu falei, nossa, esse aqui eu tenho que falar com ele, com vocês, que ele fala sobre a questão de áudio e de imagem. Por quê? Porque ele fala o seguinte, né? Quando o bebê está na barriga da mamãe, ele mais escuta do que vê. E aí até ele usa um termo aqui no artigo que ele fala assim, a visão é totalmente inútil, entre aspas, no útero da mãe. Porque como ele começa a construir, ele começa a ouvir todos aqueles barulhinhos, né, que começa dentro do próprio líquido amniótico, porque no começo ele tem vamos deixar claro que ele tem uma cobertura, né? Depois ele começa a ir para uma kitnet. Sim. A sua, então... O meu vai ser uma kitnet dividida em 2. Então você imagina, uma kitnet, né? Com 2 moradoras. Exatamente, né? Elas, né, uma pedindo açúcar para outra. E aí, tem açúcar aí? Não tem açúcar aí? Então já começa a compartilhar aí. Então, o que ele fala, né? Que conforme a criança, como ele tem essa questão, aí tem a própria placenta, que ela tem não só o objetivo de proteger o neném, e que não sei quem foi que colocou, eu sigo tanta mãe também, tanta mulher que... Eu vi uma foto de uma placenta, como a gente estuda neurociência, a coisa toda, então o cérebro tem aquele monte de ondinha, né, que vocês já devem ter visto, e aí uma vez eu vi a foto de uma placenta que ela tinha várias veias, ela tem várias veias, e parece um neurônio.
Eu falei, gente, faz todo sentido, né? Porque o É. neurônio, ele faz o caminho da sinapse, aquela coisa toda, e a placenta também. Lógico, ela tem uma função, mas ela, quando eu olhei assim, eu falei, nossa, parece um monte de neurônio. Então, a placenta, ela tem essa questão de proteger o neném, na questão do líquido, tudo, que é o ambiente que ele está se transformando, mas a questão, nesse artigo, ele fala muito sobre a questão das relação acústica e motora do bebê. Como que ele sente isso dentro da barriga da mãe. E aí ele fala que dentro do útero, da barriguinha da mamãe, tem lá uma massa sonora que estimula o corpo como para a capacidade de criatividade do corpo. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai imaginando o mundo dele. E aí, uma das coisas que também fala no artigo, que ele ativa o córtex auditivo. Então, você imagina que essa sensação auditiva para ele é muito forte. Aí, eu vejo a placenta como uma árvore de Natal. Ai, que bonitinho, né? Que lindo, Uma né, árvore gente? da vida. Desculpa, árvore da vida, árvore de Natal, a pessoa já quer ir pro Natal. Mas tudo bem, é presente, né? É maravilhoso. E Tem, eu não sei aonde muito você viu, mas no legal. meu eu coloquei a placenta. Nossa, e aí vai mostrando assim. Nossa, é lindo. É um vídeo pequeno, mas é um vídeo assim muito real. E realmente, assim, É é a lindo, árvore né? da vida. Eu É também. É verdade. linda, linda. Tem um que é amamentando. Você já viu uma foto de uma mulher amamentando? Aí mostra o seio, assim, como se fosse uma árvore e as raízes indo tudo pro bebezinho, assim, a coisa Sim, mais gostosa. maravilhoso também. É sensacional. E aí o que ele fala dessa questão, né? Pensando em córtex auditivo, toda a parte que ele fala que a parte a música, ela estimula toda essa parte começa a criar. Então antes, o que ele fala que ele sai do que são além dos padrões dessa questão já começa a criar sinapse. Então inconscientemente. Aí se você falar assim, nossa, Márcia, mas como é que eles conseguem provar isso? A gente tem algumas limitações enquanto neurociência em relação a isso. Não é simples de provar, tanto que nesse artigo ele fala que eles pegam a mãe em estado de sono, o maior relaxamento que ela poderia estar, e eles tentam fazer um eletrocardiograma para ver. E eles falam que não dá para fazer, porque eles falam que o ambiente intrauterino muita coisa, é muita informação que tem lá dentro, é muito barulho, vamos dizer assim. Para a gente é barulho, mas é um ambiente que a criança está. Então, imagina que eles, como pesquisadores, é um ambiente que ainda está sendo descoberto. Mas quando a gente fala dessa questão de estímulo, outra coisa que eles falam aqui é que não adianta pôr a caixa de som na barriga, tem que pôr aqui. Porque é daqui que a criança, do mesmo jeito que a criança escuta a voz da mamãe e do papai, né? Do papai ele escuta um pouco fora, porque na realidade ele escuta assim, né? Ele Sim. escuta assim, né? Não é tipo super assim, out loud, né? Mas é uma outra visão é uma outra forma que ele tem de ouvir. Então, por isso que falam, já que você vai pôr, não adianta pôr a caixinha de som do lado, né? Ele não vai ouvir, cara. O canal dele é aqui, a questão visual ainda não está pronta, mas ele vai criando sensações. E aí, tem uma outra coisa aqui que ele fala de sensonalidade e motricidade. Que quando ele começa esse daqui é sensacional, gente. Até eu ganhei um quiz que teve na aula que eu achei fantástico. Eles falaram assim, qual que é a primeira sensação que o bebê tem? Qual sentidos que o bebê tem para... O primeiro sentido. Aí eu falei, é o tato. Aí o pessoal, gente, como assim? E nesse artigo, e eu só ganhei porque eu li o artigo, ele fala que conforme o neném vai crescendo, ele começa a se relacionar com a mãe na placenta. E ele começa a tocar a mãe. Então, você imagina que a forma como você vai se mexer, você está, de uma forma ou de outra, tocando as suas filhas.
E ele fala que o bebê... E aí tem hora que quando eles começam a ter a mãozinha, tá? Ficar até a barriga, né? Faz aquelas ondas meio que eles... Eu Sim. falava que o Matheus andava de skate dentro da minha barriga. E assim, é um que ele chama de... Aqui ele fala de estímulo tátil da parede uterina. Olha que interessante isso. Então, assim, a criança, uma das coisas que ela tem toda essa questão da dependência de alimentação, mas a questão do tato que você está vivendo, tem uma das coisas que ele fala aqui, o canal sensorial, aqui ele fala da audição, se encontra vinculado ao tato, que induzem outras ações corporais, por exemplo, o toque postural. Então, por isso que dependendo de como você dorme, eles vão lá e chuta. Tipo, mãe, vira aí porque não tá legal. Porque de uma forma ou de outra, vira aí, mãe. E como é que ele se comunica? Chutando, tá Sim. incomodando, tem alguma coisa que tá incomodando. Então, essa comunicação, isso acontece, já começa a acontecer muito antes, né? Eu lembro quando o Matheus era uma sementinha que eu achava que era gases, né? Aí você fala, meu, mas tô sentindo uns negócios aqui. A médica, não, é que ele já tá se mexendo aí dentro. Aí, como eu falei, é uma cobertura, então eles ficam, é uma beleza, né? Depois a coisa começa a ficar diferente, então aí já não começa mais a se mexer. Mas essa questão do tato, do fato de você se mexer, da criança se mexer, e você, a sua própria postura, quando eles estão dentro do útero, ela interfere positivamente, né? Você vai estar tocando o seu filho na barriga, dependendo de como você está sentado, ele consegue te sentir. Porque chega uma hora que o pezinho está no estômago, né? E você fala, nossa, o pé dele está aqui, ele já está te sentindo. Só que está sentindo você lá dentro. Então, isso é uma das coisas que eles falam sobre a questão da vida intrauterina, que já existe todo o estímulo tátil para você quando você convive com a criança. E essa questão da sonoridade, ele fala aqui também sobre essa questão de memória. Então, sabe aquela música que você canta, que nem você é uma pessoa que faz zumba, né? Que eu já vi. Ninguém me contou, eu vi. Adoro. Você imagina essas duas, né, naquela sala de dança. Você acha que quando elas ouvirem o movimentar da mãe é mais importante que o tocar com as mãos à barriga? Então, eu estou falando dentro da barriga, é o intra mesmo. Passar a mãozinha na barriga é sensacional, é bom para você e você começa a gerar emoção positiva no seu bebê. E ok, a questão é que o fato de você se mexer, você está tocando lá dentro. Seu bebê está tocando você lá dentro sem você perceber. Por isso que a gente fala que é uma questão de... o tato, imagina que é ele que está te tocando, não é você que está tocando por fora. É o tato dele, né? É o tato dele. É o tato dele. Então, vamos imaginar que ele fala da questão postural, né? Então, imagina que você tá de um jeito, por isso que ele chuta quando tá incomodando. Ô, meu, senta direito aí. Ou tipo, tá gostoso, tá confortável, tô sentindo o seu calor, o seu carinho. Então, o neném sente a nossa... Ele é o que eu falo, quase a gente não tem essa percepção, né? Se você for para pensar. É uma pena, Sim. né? É uma pena. Mas, assim, tocar com as mãos... Ai, desculpa, eu não tô vendo o nome da pessoa. Carla... É que tá como Cardoso. Ah, tá. Eu então, também, eu não lembro o nome dela. que tá Desculpa, pra me fala cima. o seu Mas, nome pra gente. Ela tá como Cardoso. então, mas o Cardoso, ou a Cardosa, seja lá quem for, É uma você pode... querida, eu só esqueci o nome dela. Então, é que para mim já subiu e aí não dá para ver direito. Mas assim, continue fazendo bastante massagem na barriga, bastante toque, é importante. É que, cientificamente, como as pessoas, o pessoal que é da ciência, eles... Raquel! Valeu, Raquel! Então, continua fazendo carinho na sua barriga da delícia cremosa, não tem problema, é natural. Só que ele tem um privilégio, né? Ele pode fazer por dentro e você nem perceber. É isso que ele fala em relação a isso.
E a tua postura, conforme você se mexe, de uma forma ou de outra, você já está fazendo todo um contexto tátil, ele, né? Ele está fazendo o contexto tátil dentro de você e você nem está percebendo. Então, é essa relação que eles falam que é a vida intrauterina, que acontece que a gente está limitado. Então, as minhas filhas, elas devem se sentir na montanha-russa enquanto eu estou na Zumba, é isso? Então, pronto, é isso, era isso daí, exatamente. Porque, gente, Entendi. o povo ali dança, né? A gente não economiza, a gente dança. Aquela aula é uma coisa doida, até eu quero ir, eu quero saber onde é essa academia. É maravilhosa. É muito legal, assim, sabe? Aprendendo Raquel, para o isso aí. futuro. É isso aí. Visualiza. Muito bom. A gente tem que estudar sempre. Tem que estudar, tem que buscar, tem que acreditar. Eu acho que isso é uma das coisas. E eu acho que, assim, por exemplo, esse tipo de informação, hoje o Matheus tem 15 anos, né? Quando eu fui mãe, eu tinha 29. Eu queria muito ser mãe, aquela coisa assim de. Tipo, acho que eu sempre quis ser diretora, essas coisas de empresa e tal, mas mãe era uma coisa que eu, tipo, acho que se eu não tivesse sido, eu seria uma pessoa frustrada. Eu tenho certeza disso. Eles falam, ah, nossa, você é um pouco egoísta. Não, mas era uma coisa que eu sentia. Engraçado que eu só começou a vir. Eu também amo Zumba. É bom que dilata, minha filha. Quando começar a for Paris, se for normal, já dilata tudo. Entendeu? Eu vou dançar Zumba no parto, já tá visualizado. Já, e quem quiser, depois a gente combina de ir pra Zumba tudo junto, quem for de São Paulo. Sensacional, eu já gostei da ideia. Então, muito bom. E eu tinha 29 anos, eu queria ser mãe, mas eu não tinha toda essa informação que eu tenho hoje, entendeu? E assim, e é legal quando você... Hoje, você vê, ó, o Matheus tem 15 anos, não faz tanto tempo, né, gente? E não tinha... Eu comprava revista, a internet não era como é hoje, o YouTube não tinha tanta informação como tem hoje. Então, é muito legal quando você pode se preparar de uma forma consciente, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E você ter esse cuidado mesmo, né? Esse carinho. Então, uma das coisas que fala é que, assim, todas as ações que a mãe tem durante o período de gravidez, essa coisa toda, ela interfere diretamente no bebê, na questão de memória de curto prazo também. É uma das coisas que fala, eu não posso, sou carioca. A gente faz uma live. Isso. A gente monta a live, nós estamos lá dançando e vocês dançam junto. Ó que beleza. A gente grita junto, se diverte. Hoje tem solução para tudo. Não tem problema, entendeu? Não tem problema, isso é de menos. Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente tem que considerar que a vida intrauterina, ela é uma vida que ela é muito séria, né? Às vezes as pessoas acham que ainda não tem ou que não deveria ser considerado, mas é uma das coisas que eu acho que, pensando enquanto ser humano. E aí, tem dica de livro para entender, e depois eu vou passar o link, depois eu passo o link eu vou deixar lá no Facebook, eu tenho o Instituto Márcio Wellington no Face, e eu ponho o nome desses artigos para vocês. Aí vocês podem ir lá, tá aberto na internet, eu já deixo o link, é só vocês baixarem, tá bom? Depois que você puder, me manda também, que aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar no Stories e deixar lá como é que chama? Naquelas bolinhas de baixo. Ah, sei. Não sei o nome, esqueci o nome daquele negócio. Mas eu deixo numa bolinha salvo, porque fica lá sempre. Quem quiser. Ah, legal. Tá bom. Pode consultar. Todos esses aqui não precisa pagar, porque tem artigo científico que precisa pagar. E esse daqui, eles são abertos, não precisa pagar.
Aí o que que acontece? Eu já tô me visualizando no meu, não tô grávida, mas já tô me vendo fazendo carinho. Isso aí, tem que fazer carinho e fala pra ele, faz carinho Aí, na mamãe também, porque a mamãe sabe o que precisa de vocês carinho. podem fazer agora também? Já faz carinho conversando com o útero, meu útero maravilhoso. Você está pronto para receber os meus filhos Gente, que estão é isso aí. vindo. Essa É tão comunicação lindo. também, ela ajuda demais. Eu falo isso porque eu fiz É. muito. Ai, que fofo, né? É o nosso sagrado feminino, né, gente? Que a gente tem que começar a trazer de volta, né? Poxa, é o que eu falo, a gente, toda essa coisa da sociedade que está acontecendo, cara, a gente tem que se amar como a nossa alma feminina, o nosso sagrado feminino é uma das coisas, uma das energias mais lindas que a gente tem. E que a gente tem que valorizar isso de uma forma acolhedora, né? A gente tem que acolher já que o Papai do Céu foi lá e determinou, então vamos acolher o nosso sagrado feminino. E ele é fantástico, é sensacional. Quando a gente começa a ter consciência disso, é para tudo, tá? Inclusive na nossa vida pessoal, como mulher, como mãe, como dona de casa, como seja lá o que for. E como, né, na vida. Então, assim, oi, Daisy! Boa O noite, povo já tá. Daisy! Então, é uma das coisas que eu acho que a gente tem que considerar, sabe? A gente tem que se posicionar, a gente tem que ser forte, tem que correr atrás do que a gente ama na vida e tal, mas o nosso sagrado feminino a gente tem que respeitar. E aí, quando eu acho que é o que você falou, quando você tem um objetivo, quero isso para minha vida, então o que que eu vou fazer para isso ser verdade? Aí entra as técnicas de Joyce, né? Sim, nossa, conversei muito com o meu útero, com as minhas células, com o meu corpo como um todo, É, mas assim, o meu aparelho reprodutor eram conversas diárias com eles e realmente passar a mão na barriga e sentir, e aí que fechar o olho, lindo. visualizar o útero, o endométrio ali todo bonitão, recebendo aquele É, embrião, aí o embrião colando. Eu tinha foto do embrião colando no nossa. útero. Então eu ficava, como eu tinha as fotos, eu visualizava a foto, aí eu fechava o meu olho e eu visualizava aquilo acontecendo dentro de mim. Era muito Ai, gostoso, que assim, lindo, porque o seu gente. corpo fica bem. É uma sensação de É conexão com verdade. você mesmo que é maravilhosa. É E aí eu verdade, é acho que verdade. assim, quando a gente consegue fazer isso, fica até mais fácil da gente poder se conectar de uma forma diferente e especial, igual você está falando, com o bebê É, quando ele entra essa aham, dimensão. Porque o nosso é. corpo está entendendo e o bebê, onde ele quer que esteja, ele também está falando: opa, minha mãe está preparada. Agora eu chego. Exatamente. Porque eu acho É, que assim, exatamente. essa fase de tentante, independente se é FIV ou é Uhum. reprodução normal, Natural, né, a e tal. gente, Uhum. natural, a gente precisa se conectar. E quando a gente tem algum É, tipo de dificuldade, quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente vai trazendo a criança para perto de nós e acalmando a nossa criança interior, né? Que fica daquele jeito. é, Porque todo mundo consegue, eu não consigo, porque todo mundo tem, eu não tenho. Então a gente vai acalmando a nossa e se uhum. aproximando da que a gente quer. É. Então esse movimento ele é bem interessante. Sabe uma coisa que você está falando assim de raiva, né? Eu tive muita raiva depois que eu tive as duas perdas. E tinha uma colega, gente, eu peço perdão para ela até hoje, coitada. Ela estava grávida, você imagina, você passa por duas perdas. Aí daqui a pouco sai uma pessoa na sua área, ai, fulano, e o povo não tem muita sensibilidade, né? Vamos deixar isso claro. Ai, fulano tá grávida, e você tá lá 15 dias cortada, porque tem que abrir, né? Não tem jeito. E eu peguei uma raiva dessa menina que eu não conseguia olhar. Aliás, eu não conseguia olhar para ela e nem para mulher grávida também, né? Eu tinha raiva de mulher grávida, porque na realidade eu falava por que que elas têm o direito e eu não tenho o direito, né? Então é exatamente isso. Aí quando eu desencanei, que eu falei assim, tá bom, Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas, eu que não sei,
Eu também sempre acreditei no paizão lá de cima, acho que ele sabe de todas as coisas, não, e nós somos meros cumpridores de uma meta universal, né? Seja ela qual for. E acho que eu não tinha essa questão de espera aí, quando é adoção, temos que fazer qual movimento? Trabalhar possíveis traumas da vida intrauterina, além de ajuda psicológica, evalua o toque da criança, buscando o resgate do amor. Ah, mas Aí eu acho que você precisa fazer uma conexão com você. O que que eu faria se fosse uma adoção de criança ou uma adoção de embrião? Se for é uma uma boa adoção de pergunta. né? Porque se for uma adoção de embrião, acho que você tem que fazer uma conexão, continuar, se conectar com o seu corpo, sim. É, Pedir para a espiritualidade te aproximar de uma pessoa bacana, de uma tentante, verdade. uma doadora capaz de poder te mandar, te dar o material que você precisa para fazer a reprodução. Agora, se for uma adoção de criança, eu acho que você precisa fazer uma conexão sim com você para buscar essa criança no campo dela, porque se é uma adoção de uma criança que já existe, essa criança ela tá no seu campo te esperando, só precisa dessa aproximação. Então você Se precisa de permitir, repente né? ajustar alguma vibração aí sua, que é a conexão sua com você, para que essa criança que já veio preparada para estar com você, chegar até você de alguma forma. Eu É, acredito nisso. é tudo Não se sei, faria permitir, né? isso. É tudo se permitir, se você for parar para pensar, né? De uma Sim. forma ou de outra. É tudo, não tem E muito. assim, Tem, eu pode acho que a falar. maternidade, ela vai ser sensacional, ela vai ser de um amor incrível, independente da forma que ela for. Se ela for de uma barriga Também de acho. aluguel, de uma criança adotada, de um embrião que veio de uma ovodoação, não importa. Se a criança está no seu campo, ela está ali para receber todo amor, todo carinho, É tudo que você verdade. puder dar de melhor para ela. É Não verdade, sei, isso é eu verdade. vejo assim. Recebe e acolhe, né? Sim. E se Recebe ela e tá no seu acolhe. campo, é que ela veio para você. Ela tá preparada para você. Independente de Cara, quem gerou ela. olha, eu falo que assim, eu acho que é, esse exemplo de que está preparada para você, para mim é o melhor, porque é o que eu falo, o Matheus, ele estava preparado, ele tinha que vir na hora que ele tinha que vir. Eu tinha que passar por duas experiências não tão legais, para depois entender que tá bom, beleza, e agora é a sua vez, entendeu? E ele estava lá esperando a vez dele, na filinha lá da cegonha, ele estava. Eu acho que assim, a espiritualidade, independente se você tem ela mais desenvolvida ou não, ela vai te preparando. Aí tem pessoas que se abrem mais para, entendi, tô entendendo os recados. E Sim, começa a fazer um trabalho mais intenso, e tem outras pessoas que não conseguem entender o recado. Eu fiquei aí 4 anos sem entender o recado. E perdida, até que uma hora eu consegui aí eu entender o que, imagino. que eles estavam querendo me mostrar, e daí eu consegui Nossa, evoluir. Mas é um que legal. preparo que a vida faz para você avançar em alguns pontos que você precisa avançar e que você ainda não percebeu. Então hoje eu É, super agradeço porque hoje eu entendo que eu estou muito mais preparada do que lá há 4, 5 anos, é, quando eu tentei a primeira vez por fertilização. sim. Eu sou outra pessoa em relação a tudo falando de maternidade. Então, eu Uhum, acredito que seja esse preparo. E a gente precisa se permitir a se desenvolver na é área, isso né? mesmo. Porque É, é estudo, a gente tem que estudar. Igual estuda para a faculdade, é estudar para a maternidade. é verdade. Se você tem o propósito, né, que isso é um propósito também, é exatamente isso. Tem uma das coisas também que ele fala, até
um dos artigos aqui, eu estava olhando aqui, ainda bem que eu lembrei, ele fala que quando existe um comprometimento, porque vamos imaginar que o embrião ele está se formando no ambiente adverso, na formação. Só que e ele pode, que eles chamam de trauma, né? Quando existe um comprometimento, desculpa, de uma tentativa de sobrevivência em condições não tão legais, ele fala que pode haver uma sobrecarga psíquica, né, da criança, né, que pode gerar uma psicose congênita. E aí isso deve ser um momento de estresse, porque está mexendo no núcleo de base reptiliano da criança, e isso pode, ele fala aqui, que pode gerar até autismo. Olha como é sério. Entendeu? Isso está até no artigo, depois vocês leem com calma, porque é muita coisa, assim. Eu só peguei algumas coisas que eu acho que é importante para vocês. Mas esse artigo mesmo, ele fala de útero acolhedor, que tem que manter um padrão de energia para o embrião, ele se sentir acolhido, ele fala sobre isso. Que lá no passado, no início do século, o feto, ele não tinha... A medicina não era tão evoluída, mas eles consideravam que as funções sensoriais das crianças eram considerados, dos embriões e do feto, quando começava, eram considerados adormecidos. Então era quase que eles não existiam, que nem na pedagogia que falava que criança até, que antigamente a criança não... Eles viam criança como era tipo hoje cachorro está sendo humanizado. Eu amo cachorro, tá? Eu tenho dois, vamos deixar isso bem claro. Mas antigamente cachorro era colocado para fora de casa e tipo, fica aí, né? A mesma coisa aconteceu com as crianças. Hoje a gente ama as crianças, tem essa preocupação, mas no passado, quando quem estuda pedagogia, vê lá que as crianças eram tratadas como coisas, por isso que tinham aquelas amas que cuidavam das crianças. A mãe paria e cuida aí para mim, porque eles achavam que até, acho que 6, 7 anos, por isso que falam da idade dos setênios lá, que a criança não pensava. E depois que ela começava a ter essa questão de se relacionar, que ela entrava para dentro da vida da família. Que é a mesma coisa que hoje tudo animal. Tudo inverso. Então, você vê como que toda essa questão humana, a gente está aprendendo. Então, aqui ele fala que as questões sensoriais eram consideradas adormecidas, que eles achavam que toda essa parte intrauterina não tinha uma vida ou movimentação que pudesse explicar. Então, você concorda? Até a própria ciência, ela ainda não sabe explicar muitas coisas. Isso a gente discutiu bastante até na sala de aula em relação a isso, porque ainda existe algumas limitações. Aí ele fala, né, eu já comentei o estudo, que eles tentaram fazer um estudo direto do sono em estado de vigília do feto, que é muito difícil, e verificar, eles tiveram uma alta dificuldade, porque existe toda uma movimentação dentro do útero, porque o tempo dele é diferente do tempo que a gente está. Ele não tem luz para saber se é dia, se é sol, né? Sim. Essa coisa toda, ele só tá... Então, quanto mais estímulo ele tiver, ele tá lá. E aí até ele fala, o temperamento é inato do sujeito. Então, o que é na barriga, é o que vai ser na vida. Entendeu? Então, é interessante mesmo, essas coisas. Você começa a ver o comportamento. Eu tenho um sobrinho que é super agitado. Na barriga ele era mega agitado. E o outro é super calmo. Na barriga ele era calminho. Aí um gosta muito de doce. A mãe nunca gostou de doce, na gestação só comia doce. Ela tinha muita vontade de doce. E o outro é o contrário, só salgado. Então essas coisas elas são muito engraçadas, né? Ó, faltam 2 minutos para acabar. Ai, gente, que pena. Bem, então assim, o que eu queria deixar um recado para vocês? Rapidinho. Eu falei que eu falo. Gente, depois eu vou passar um livro também que chama Gestação Dirigida, é sensacional, é da psicoembriologia, que é fantástica. Depois a gente podia fazer uma live sobre isso. Tudo que a gente faz na vida intrauterina reflete no adulto e depois esse adulto ele vai ficar frustrado, ele pode sofrer, ele vai para o mercado de trabalho, porque como eu trabalho com mentoria de carreira, é por isso também que eu acabei pesquisando sobre essas coisas, porque isso reverbera no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente trabalha com uma pessoa super difícil, mas se a gente for pegar, se a gente pudesse ver até onde ela... a origem dela, às vezes está dentro da barriga da mãe dela. Então, ela vai fazer uma terapia, por exemplo,
utilizando a psicoembriologia, que é do Wilson Ribeiro, ou ela pode usar também a questão do Winnicott, se ela fizer terapia comportamental, essa coisa toda, que é o Winnicott, é ele que cuida da questão da mãe, né, na psicologia. Então, isso tudo reverbera no mercado de trabalho, nas coisas que a gente tem, no relacionamento amoroso, em tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, vamos cuidar dos nossos embriões, dos nossos fetos, das nossas crianças, para a gente ter adultos melhores, para a gente poder, para as pessoas poderem ter um pouco mais de empatia, de amor, para a gente, porque a gente é responsável pela sociedade quando a gente se propõe a colocar uma outra vida no mundo, né? Então, já que a gente quer, então que a gente faça o melhor para isso. Né? Fazer bem feito, né? Com muito amor, que é extremamente importante. Cuidado, carinho, atenção, tudo isso, né? Exatamente. E, meninas, acreditem sempre, façam o movimento de vocês. O que precisar, a Márcia tá aqui, pode estar ajudando, eu também. Raquel, você fez uma pergunta da Lua de Leite, depois eu te mando um direct falando que aqui não vai dar tempo de falar. Faltam 28 segundos. E eu acho que é isso. Marcinha, muito obrigada. De nada, espero ter ajudado. Para conversar com a gente. Foi maravilhoso, aprendi muito. E vamos combinar de fazer mais. Sim, sim, tamo junto. Tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo.